Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vinda. Que Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho. Que Deus abençoe a sua saúde, a sua família. Que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da manhã. E nessa manhã, meus queridos, nós estamos orando contra a inveja, tá bom? Contra a inveja e contra todo o mal que ela traz para a nossa vida. Contra o peso que vem sobre nós quando tem brechas para a inveja entrar. Então a gente está orando contra a inveja, para Deus ele vir fazendo uma limpeza e removendo o peso que ela deixou, a confusão que ela deixou, os fardos que ela deixou, para Deus fazer cessar os prejuízos que ela trouxe, as brigas, a confusão que ela trouxe. Quando a inveja ela encontra uma brecha e entra, meus queridos, ela pode ficar muito tempo ali atuando, porque a gente está falando de algo que é espiritual. A gente está falando de algo que é espiritual. Então, assim como eu posso entrar em algum lugar, eu posso arrumar um emprego em algum lugar, eu posso começar a trabalhar em algum lugar, e ali, mesmo que por debaixo dos panos, eu posso fazer todo tipo de mal, de desonestidade, de bagunça, trazer desordem. Então, do mesmo jeito que nós podemos entrar num lugar, né? E ali, por debaixo dos panos, fazer um monte de coisa errada, trazer destruição para aquilo, trazer destruição para uma família, colocando as pessoas umas contra as outras, mas por debaixo dos panos, implantando dúvida por debaixo dos panos. Às vezes numa empresa, fazendo todo tipo de falcatrua, colocando as pessoas umas contra as outras. Então, do mesmo jeito que tem como a gente fazer isso, quando o espírito maligno ele tem acesso, ele entra, ele fica no ambiente, ele fica nas áreas da vida da pessoa também fazendo isso. Só que ela o quê? Não vê. Ela não vê. Ela não vai ver, porque os nossos olhos, eles são carnais. A gente não vê porque é espiritual. A gente pode ter sonhos que mostra isso, a gente pode ter visões, a gente vai ter sinais, nós vamos ter o quê? Ter o quê? Sinais. Às vezes Deus ele manda muitos sinais, mas a gente não discerne os sinais ou discerne e fica assim na dúvida. As áreas da nossa vida, elas vão sentir as consequências. Elas vão sentir as consequências. Então, quando a inveja ela encontra uma brecha e entra, ela tem um poder muito grande de destruição. A inveja, por exemplo, ela pode destruir a vida sentimental de uma pessoa. Ela pode acabar com a vida sentimental de uma pessoa que, se a inveja não tivesse ali, aquilo não teria acontecido. Nós sabemos que em Cristo a maldição é quebrada. Deus ele entra, ele vai restaurando, ele vai alertando, ele vai dando discernimento, ele vai trabalhando, limpando. Só que pensa, imagina, até aquela pessoa ali que está escondidinha, fazendo toda bagunça, né? Que ela está fazendo escondidinha, ser descoberta. Agora imagina, ela foi descoberta, agora imagina até conseguir tirar ela dali. Já viu que às vezes a gente lida com situações onde a gente sabe que tem alguém que está nos prejudicando, mas a gente não tem como desvencilhar daquela pessoa de uma vez? Não tem como a gente cortar de uma vez? Já viu como que às vezes leva um tempo e às vezes muito tempo para algo que a gente descobriu que é danoso, para aquilo sair da nossa vida? Tem situações, irmãos, que ou é Deus que tira, por exemplo, uma pessoa do nosso cenário, ou a gente não consegue tirar. Tem situações que não tem como a gente pôr a mão, a gente falar nada, a gente fazer nada. E o próprio Senhor, ele mostra pra gente isso. Então pensa, até a gente descobrir, né? Até o mal ser descoberto. Até o mal ele sair. Pensa, o quanto de dano, de prejuízo. Então tem áreas da nossa vida, irmãos, tem vida familiar, tem relacionamentos amorosos, tem
vida financeira de pessoas, saúde. Que a pessoa ela está constantemente enferma. Tem pessoas que ela sai de uma enfermidade, passa um pouco, ela entra em outra. Pessoas que são muito atacadas na saúde. Muito atacadas na saúde, mas também não só no que diz respeito à enfermidade, às vezes muito nervosa, sabe? É atacada na mente, atacada no corpo, muito estressada, muito irritada, muito nervosa, muito mal-humorada. E às vezes a gente até acha que a pessoa ela é naturalmente mal-humorada. Irmãos, tem situações onde a gente acha que a pessoa ela é naturalmente o mau humor, é como se fosse algo enraizado nela. Não, mas que pessoa sem educação, mal-humorada, o tempo todo dando um coice, o tempo todo reclamando, nada tá bom, essa pessoa nunca tá mansa, nunca tá calma, nunca tá feliz com nada, o tempo todo reclamando, o tempo todo pondo defeito, o tempo todo com o olho vidrado em mim, me vigiando para reclamar de alguma coisa, e às vezes a gente pensa que a pessoa é assim, que é da natureza dela. Mas pode acontecer dessa pessoa, ela está debaixo de uma opressão espiritual, onde o espírito de inveja está atuando nela, influenciando o humor dela, influenciando as atitudes dela, influenciando o comportamento dela. Para quê? Para fazer ela se voltar contra você. Para colocar ela contra você. Então, às vezes uma pessoa próxima, que a gente ajuda, que a gente cuida, que a gente faz de tudo para ela está o tempo todo olhando para a gente com sangue no olho. Está o tempo todo pondo um defeito, achando um motivo para criticar, para reclamar. Só que, quando Deus ele entra e faz uma limpeza espiritual, é como assim, irmãos? É assim, a gente fica chocado. Eu falo isso porque eu sei que acontece. A gente fica assim, mas o que aconteceu? A pessoa, de repente, ela acalma, de repente ela para de reclamar, de repente ela para de ficar te culpando o tempo todo, te acusando o tempo todo, pondo defeito em você, em tudo que você faz o tempo todo. Por quê? Porque uma maldição de inveja saiu, porque o espírito de inveja estava ali. Eu não estava vendo, né? A gente não vê, porque é espírito. Deus pode ter até revelado que tinha coisa ruim, tal, mas a gente só vê realmente, irmãos, tem coisa sobre a inveja. Assim, o discernimento sobre a inveja é mais ao longo da nossa caminhada que a gente vai aprendendo a ter, porque tem coisas que a gente só vai ver que a inveja faz quando a gente está num cenário muito ruim, muito contrário. Aí Deus vai, ele entra, quebra uma maldição, faz uma limpeza espiritual. E aí, de repente, a gente vê o outro lado da moeda. Você pensa, não, eu achei que essa moeda aqui, os dois lados dela é esse aqui. Mas, na verdade, não. Isso aqui, esse lado, é quando ela está em trevas. Quando tem um espírito de inveja atuando aqui. Agora, quando ele sai, ali tem um outro lado. Aquela pessoa, ela demonstra uma outra personalidade. Mas não é porque a gente brigou para ela ser assim, para ela ser transformada. Não é porque a gente, sabe, não é porque a gente fez algo, parou de fazer algo ou começou a fazer algo, não. É porque o que agia nela saiu. Então, mesmo que a gente continue do mesmo jeito, se ontem ela ficava reclamando o tempo todo, hoje você fez as mesmas coisas, a mesma pessoa do mesmo jeito, hoje ela não reclama mais. E você, ué, mas o que é isso? É o espírito de inveja que saiu. Então, a enfermidade é a enfermidade que pode entrar uma atrás da outra. Tem pessoas que eu vejo que são constantemente atacadas com uma enfermidade. Vem uma que baqueia ela. A hora que ela sara de uma, daqui a pouco vem outra. A pessoa não tem sossego. Mas o que a gente vê isso, irmãos? Isso vai agir muito mais, com muito mais intensidade, com muito mais frequência, com muito mais profundidade, esses tipos de problemas na vida de quem vigia pouco. Quanto mais a gente vigia, quanto mais a gente toma cuidado, menos vai ser o quê? As brechas. Porque sem brecha o inimigo não pode entrar. E o que a gente vê? Às vezes a brecha é fechada, a situação melhora. Quando a brecha abre de novo, a gente vê o quê? Volta aquele peso de novo. Então, independente de qual seja a área,
quando a inveja ela está atuando ali, ela traz um peso. A pessoa estava dormindo, pode não conseguir dormir mais. A pessoa que dormia, daqui a pouco, ela vai começar a ter insônia, ela vai passar a noite em claro e não sabe por que não dorme mais. Simplesmente o sono não vem. Está cansada, deitou cansada e não dorme. Ou quando deita para dormir, começa a ter alguns tipos de ataques, começa a ter sonhos ruins, sonhos de perturbação. Não é Deus falando com ela, não é Deus ministrando nada nela, é só o inimigo perturbando. Pensamentos negativos, pensamentos contrários. Porque tem um mal atuando ali, tem um mal devorando. E o que é, irmãos, que nessa oração da manhã eu quero trazer da parte do Senhor para a nossa vida? Que tem pessoas que o Senhor está vendo que elas vão passar, elas vão contemplar uma mudança, tá? E quem que vai contemplar essa mudança? Quem o Senhor está vendo que se posicionou com relação à inveja. Porque, irmãos, existe um cenário com a inveja dentro, destruindo, e existe um cenário, uma realidade com a inveja fora. Porque a inveja de fora, ainda que ela tenha um impacto, ainda que ela pode até causar algum tipo de dano, só que é incomparável, sabe? É muito menor do que quando ela está dentro. Então está vindo um tempo de mudança na vida dos filhos do Senhor, na vida daqueles que quem não está posicionado contra a inveja, é claro que Deus ele vai começar a posicionar essa pessoa. Ele vai começar a revelar, sabe, algumas coisas para ela vigiar, para ela ficar atenta, para ela começar a discernir. Então, é claro que tem pessoas, porque tudo vai depender, assim, vamos falar do nível que a pessoa tá. Então, tem pessoas que Deus pode estar vendo que elas vão começar a dar esse passo. Só que elas vão começar, essa mudança, daqui a pouco vai chegar na vida delas também. Então, se você é uma pessoa que fala assim, olha, eu nunca vigiei com inveja e até hoje eu não vigiei, não dei importância, eu nem acho muito que isso traz algum dano para a minha vida. Então Deus ele vai trabalhar no seu coração e ele vai te fazer ver qual é a verdadeira face da inveja, como que ela te prejudica. Ele vai começar a te ajudar a discernir os sinais. Você vai ver as consequências que ela traz para a sua vida. Então, quando você começar a se posicionar de acordo com aquilo que Deus vai te falar, daqui a pouco, lá na frente, você vai ver uma mudança boa, positiva, uma calmaria, uma bonança chegando na sua vida. Aonde hoje você só vê guerra, aonde hoje você só vê confusão, você vê o caos. Porque Deus ele vai tirar o caos que a inveja trouxe. Então, daqui a pouco, aonde tinha o caos, você vai ver bonança. Agora, quem está posicionado, quem já se posicionou, quem já está caminhando com o Senhor, discernindo os sinais, vigiando no que está falando, tomando cuidado nos meios, nos ambientes que Deus falou que tem que tomar cuidado. Às vezes, mesmo estando num meio, não participa mais do meio, não está ali envolvida no que se move ali, já se afastou do mal. Está vigiando no que fala, naquilo que Deus pediu, tem que vigiar com essa pessoa, tem que vigiar nesse lugar, tem que tomar cuidado, porque isso aí é porta, a inveja estava entrando aí para poder te devorar, para trazer problema para a sua vida. Irmãos, o que Deus ele me mostrou? Que tem pessoas que o que elas estão falando está se voltando contra elas. O que elas estão falando, às vezes para ajudar, para aconselhar, para mostrar o caminho certo, para mostrar a direção certa, sabe? A mão que elas estão estendendo para ajudar. Imagina você tentando vir me ajudar. Imagina assim, a hora que você estende a sua mão, para me ajudar, eu morro da sua mão. A hora que eu estendo a minha mão para te ajudar, eu tô aqui, ó. Estendi minha mão para te ajudar. Você, como um cachorro raivoso, vem e ataca a mão que está estendida para te ajudar. Só que
você está sentindo dores. Essas dores são espirituais. Essa dor no coração, essa dor na alma, essa dor que vem por causa de problemas em determinadas áreas, esses problemas que trazem dor. Por que isso está acontecendo? Porque tem um ataque espiritual acontecendo por meio da mão que a pessoa está estendendo. Então tem pessoas que Deus está falando, não tenta ajudar mais. Não tenta aconselhar mais. Não tenta colocar na cabeça de determinadas pessoas o que elas não estão dispostas a ouvir, a absorver e a praticar. Tem pessoas, irmãos, que elas já escolheram o caminho delas. Elas já têm uma convicção de coisas no coração delas. Então, embora sejam coisas ruins, elas já escolheram aquilo. Elas já, é o que elas querem ser, é o que elas querem fazer, é aonde elas querem ir. Então, Deus vê que às vezes tem pessoas que estão estendendo a mão para ajudar. E porque está estendendo a mão para ajudar, está ficando debaixo de ataque de inveja. O espírito maligno, ele está usando o que você fala, né? Quem está passando por isso, quem Deus está vendo que está passando por isso contra a própria pessoa. Então Deus está falando, deixa na minha mão. Deixa na minha mão. Deixa na minha mão, porque tem pessoas que Deus está vendo o que você está tentando fazer para ajudar, está trazendo peso para a sua vida. Solta, larga. Não tenta mais ajudar. Tá? Então, irmãos, a gente tá... E aí o que vai ver? A pessoa que ela... Por exemplo, até aqui, ela ficou estendendo a mão, ela ficou ajudando, estava debaixo do peso, debaixo do ataque. Por quê? Porque a pessoa fica com raiva, às vezes, ao invés de receber, sabe, de abraçar a luz que está nela, se volta contra ela, sem motivo, sendo que o que ela faz é bom. O que ela está fazendo é bom, ela está tentando contribuir, igual aconteceu com Jesus. Então, irmãos, cada pessoa que o Senhor, ele vê, e eu creio que ele vai ver pessoas tirando a mão. Essas pessoas vão contemplar mudanças. Então, tem pessoas que hoje já estão no tempo de contemplar mudanças. Já estão na virada do ciclo, na virada de temporada. Porque já se posicionou, já está vindo de um tempo onde está vigiando, tomando cuidado. Agora vai tirar a mão do que sabe que tem que tirar. Vai parar de tomar mordida de espírito maligno. Vai parar de ficar vendo prejuízo nas áreas da vida que não era para ter prejuízo. O Senhor, ele vai remover o peso. Ele vai remover o peso que a inveja trouxe, a maldição que ela trouxe. E essa pessoa, e tem pessoas que elas vão contemplar o quê? Mudanças. Mas é mudanças rápidas, é mudanças para esse tempo, é mudanças que já estão para acontecer. E da mesma maneira, quem vai começar a tomar cuidado, vai começar a vigiar da importância para isso, não vai tardar muito, não vai demorar, vai começar a ver como que as coisas vão começar a mudar, tá? Então tem mudanças que é para já, tem mudanças que vai ser para daqui a pouco, para quem vai começar a marchar nesse caminho. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Jeremias 9, a partir do versículo 2. Ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele. São todos adúlteros, um bando de traidores. A língua deles é como um arco pronto para atirar. É a falsidade, não a verdade, que prevalece nessa terra. Eles vão de um crime a outro, eles não me reconhecem, declara o Senhor. Cuidado com os seus amigos, não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinam a língua para mentir e, sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. De opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, sou eu quem vou refiná-los e prová-los. Que mais posso eu fazer pelo meu povo? A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente, cada um mostra-se cordial com seu próximo, mas no íntimo lhe prepara uma armadilha. Deixarei eu de castigá-los? Pergunta o Senhor. Não me vingarei de uma nação como essa? Até aqui, meus queridos. Então, irmãos, olha aqui. O Senhor, ele vê, ele sabe quem são os traidores. Ele sabe quem são os caluniadores.
Ele sabe quem são aqueles que na nossa frente é uma coisa, por trás é outra. Deus, ele sabe quem é convidado para estar na nossa casa, quem nós convidamos para vir na nossa casa. Quem vem na nossa casa é bem recebido. E quando sai falando mal da gente, sai pensando mal da gente, sai julgando, sabe, pondo defeito nas coisas que a gente faz. A gente às vezes a pessoa vem na nossa casa, nós somos o quê? Hospitaleiros, somos generosos, tratamos a pessoa bem, com respeito. E a pessoa, ela sai, ela recebe aquilo que você deu, ela usufrui daquilo, da sua generosidade, ela usufrui daquilo que você faz. E quando ela sai criticando, ela sai com o olho mau, ela sai pesando a sua vida, pesando as áreas, sabe? Pesando a sua casa. Então Deus, ele sabe quem são os enganadores. Ele sabe quem são os traidores, os caluniadores. E é Deus que vai lidar com eles. Deus, ele alertou Jeremias. Ele falou, Jeremias, olha isso, cuidado. Ele falou, Jeremias, cuidado, porque você está no meio de um bando de adúlteros, de traidores. Não são dignos de confiança. Não são pessoas que você, sabe, vai ver o braço delas estendidos para te ajudar. E não estenda o seu braço. Jeremias, ele estava contemplando ao redor dele engano, falsidade, maldade. Irmãos, assim como Deus, ele não deixou Jeremias enganado, ele não vai me deixar enganado e ele não vai te deixar enganado. Nós servimos a um Deus que revela, não para a gente brigar, não para a gente bater de frente, não para a gente ir em rede social jogar indireta, não para a gente tratar mal, desrespeitar, pagar o mal com o mal, não. Mas para a gente conhecer a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus vai tirar o mal que entrou no seu caminho, o mal que está oculto, o mal que está camuflado, o mal que estava aí destruindo e você não estava percebendo. Deus, ele vai entrar, ele vai fazer uma limpeza e ele vai tirar. Então tem pessoas aqui que Deus está falando, estou removendo o peso de inveja da sua vida, o mal que a inveja estava trazendo. A destruição, a dificuldade, a opressão que ela estava trazendo. Solta. Irmãos, quando Deus fala para a gente soltar, a gente tem que soltar. Solta. Porque quando você soltar... Irmãos, imagina que eu tenho um barco. O meu barco tá cheio de coisa ruim lá dentro. Comida estragada, comida podre, bicho morto, roupa rasgada, roupa velha. Pensa em tudo quanto é coisa de miséria. Cheio de coisa quebrada, rasgada, suja, fedendo. Então pensa lá que eu tenho um barco. E eu tô lá todo dia lá naquele barco, todo dia vendo aquilo lá, cheirando aquele cheiro que tá lá. Eu tô lá rodeando aquele barco todo dia. Então eu tô lá sentindo aquele fedor todo dia. Tô lá, sabe, entrando naquele barco para poder me alimentar, ficando contaminada com aquilo. Aí Deus fala assim, solta esse barco. Solta. Quando eu soltar o barco, me desamarrei do barco. Tirei as cordas que estavam me amarrando naquele barco. Estavam amarrando ele em mim. Tirei aquelas cordas e soltei o barco. Então, aquilo ali, a água vai levar. O barco vai para longe. Toda aquela miséria, todo aquele mau cheiro, tudo aquilo que era estragado, que era podre, que era ruim, que às vezes estava me contaminando, sabe? Meus olhos estavam contemplando, me intoxicando. Aquilo vai para o quê? Solta. Quando a gente solta, o barco vai, o que está de ruim vai com ele. Não vai estar mais perto de mim. Não vai estar mais trazendo destruição, problema para a minha vida, entende? Então, quando Deus fala solta, quando nós soltamos o que Deus manda a gente soltar, tudo de ruim que estava entrelado na nossa vida, emaranhado na nossa vida, sabe, enlaçado na nossa vida, tudo que estava entrando por meio daquilo ali, aquilo sai, porque você soltou, você entregou, você soltou, coloco nas mãos do Senhor, porque é Deus que vai lidar. É Deus que vai lidar com essas pessoas, irmãos. Não é que a gente vai desejar mal. Mas Deus revela para a gente soltar. Solta. Solta que tudo de ruim que trouxe para a sua vida, você vai ver o peso saindo. E você vai contemplar a mudança que eu estou falando. Você vai ver o que é a sua vida.
Quando você solta o que é para soltar, vigia no que é para vigiar. E quando você insiste em ficar preso em coisas que eu já pedi para você soltar. Então não queira ficar preso em pessoas e em lugares. Sabe que Deus já pediu para você soltar, para você sair, para você afastar. Solta, porque você vai ver a inveja saindo e todo o peso, toda a imundície, todo o mal que ela estava trazendo para sua vida, você vai ver que vai ficar para longe, não vai mais te atingir. Amém? Então nós vamos orar, sabendo que é Deus que vai lidar da maneira que Ele quer. A gente não vai desejar mal, não vai fazer maldade, porque aquilo que o homem semeia, ele também colhe. Então a gente vai soltar e deixar na mão de Deus. Pedir a misericórdia do Senhor, abençoar e falar: Pai, leva para longe de mim. Se não é vontade do Senhor que esteja, né? Se não é vontade do Senhor que eu confie, se não é vontade do Senhor que eu, estando ali, eu me envolvo ali, então eu vou deixar, eu vou me soltar, eu vou me desvencilhar. Tá na mão do Senhor, não é responsabilidade minha. Não é responsabilidade minha tirar desse problema, não é responsabilidade minha mudar o pensamento dessa pessoa, não é responsabilidade minha convencê-la de nada, não é. Então tá nas mãos do Senhor. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa palavra. E nós dizemos sim, Pai, nós vamos soltar tudo que está na hora da gente soltar. Nós vamos nos desvencilhar, nos desprender de tudo que estava amarrando a nossa vida, de tudo que estava trazendo peso para a nossa vida, maldição para a nossa vida, Pai. Nós vamos soltar, nós vamos nos desprender de tudo aquilo que até aqui, meu Pai, a gente ficou preso, ficou amarrado. Quantas vezes, meu Pai, o Senhor vê que a gente tem um entendimento, a gente acha que é a gente que tem que fazer, é a gente que tem que ajudar, e a gente fica muitas vezes ali perdendo tempo tentando ajudar, quando na verdade não está tendo nenhum fruto daquilo. E é como o Senhor mostrou, a mão estendida só está servindo de oportunidade para o inimigo atacar, está servindo de brecha. Pai, o Senhor é um Deus que vê, o Senhor vê quem são os traidores, os caluniadores, os enganadores, o Senhor vê cada língua, meu Pai, que está o tempo todo preparada para julgar, para criticar, para pôr defeito, para falar mal. E é o Senhor que vai lidar com essas questões. A nossa parte é soltar, a nossa parte é desvencilhar, a nossa parte é praticar o silêncio, é confiar no Senhor, sabendo que aquilo que cabe ao Senhor fazer, o Senhor vai fazer conforme vai ser a tua vontade. Então nós dizemos sim, Pai, nós vamos soltar tudo que nós devemos soltar e vamos deixar o Senhor levar para onde o Senhor quiser, guiar como o Senhor quiser, encaminhar conforme for da tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo que o mal da inveja vai sair do caminho dessa pessoa. Todo o peso que a inveja trouxe sobre ela, ao longo da vida dela, meu Pai, eu profetizo que esse peso ele vai ser removido. Eu profetizo mudanças abençoadas chegando na vida de cada filho teu aqui, que o Senhor está vendo que já se posicionou com relação à inveja, que já está tomando cuidado, já está vigiando, já está praticando o silêncio, já está caminhando na tua vontade, que agora vão também tirar a mão, soltar, deixar nas mãos do Senhor, deixar para o Senhor guiar, deixar para o Senhor conduzir, deixar para o Senhor decidir. Que um tempo de mudanças abençoadas venha sobre a vida de cada filho teu aqui, meu Pai. E aqueles que vão começar, Pai, que muito em breve, mais rápido do que eles imaginam, eu profetizo que eles vão começar a contemplar o caos saindo e a bonança entrando. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo a miséria saindo, toda miséria, todo o caos, toda a escassez que entrou com a inveja, toda divisão que entrou com a inveja, toda a miséria que entrou com ela, todas as brigas, todo o mau humor, todas as enfermidades, todo o mal, problemas na vida financeira de filhos do Senhor que estão amarradas. Em nome de Jesus, onde o Senhor está vendo que tem um filho que está com uma vida financeira amarrada, eu profetizo que o Senhor vai liberar bênçãos, o Senhor vai entrar com mudanças na vida financeira de pessoas, Pai. Filhos que agora vão soltar o que tem que soltar. Vai ver que as bênçãos deles também serão liberadas. Assim como eles vão soltar, eles vão ver o Senhor soltando as bênçãos deles.
O que era deles que estava preso, amarrado por causa da inveja, retido por causa da inveja. Eles vão soltar o que tem que soltar, o mal que tem que soltar. E eles vão ver a liberação do Senhor sobre a vida financeira deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que todo mal, que todo peso que entrou com a inveja, agora ele bata em retirada. Nós estamos soltando, Pai. Deixando o Senhor levar para longe, deixando o Senhor guiar, conduzir como o Senhor quer. Que todo o mal que entrou com a inveja caia por terra e que as coisas boas do Senhor, as mudanças abençoadas do Senhor, comecem a chegar na vida dos teus filhos, Pai. Eu profetizo mudanças, mudanças abençoadas, melhorias, bonança, abundância, Pai, alegria, vigor, força, entrando, meu Pai, saúde, entrando na vida de cada filho teu aqui, que até aqui ficou debaixo de alguma amarração, de algum peso da inveja. O mal da inveja hoje bate em retirada. Eu profetizo que hoje, Pai, hoje é o dia que o Senhor está levando para longe todo o mal que a inveja trouxe. Grandes mudanças do Senhor vão chegar. Grandes mudanças do Senhor, meu Pai, para a glória do teu santo nome. Que a inveja bata em retirada, que todo mal que entrou com ela saia junto com ela, vá para longe. Em nome de Jesus Cristo, amém, aleluia, glória a Deus. Amém, meus queridos? Toma posse da sua vitória e seja livre de todo o peso e de todo o mal que a inveja trouxe sobre a sua vida. Amém? Deus te abençoe.